Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao meu canal. Então, como de costume, nós vamos iniciar o nosso vídeo resolvendo provas de concurso público que aborda conhecimentos pedagógicos e legislação educacional. Hoje eu trago aqui a prova do Conselho Nacional de Justiça para o cargo de pedagogo realizado pela banca Sebrasp. Esse concurso foi realizado em 2024 e aqui eu vou trazer para vocês algumas questões de conhecimentos pedagógicos, né, e de legislação também educacional e ver como é que essa banca cobrou esse tipo de conhecimento para esse concurso público. Lembrando que esse cargo, né, é um cargo do técnico que exige a formação, né, o cargo em pedagogo que exige a formação em licenciatura pedagógica, né, pedagogia, e é um cargo que o salário inicial é de R$ 13.000, né? Um baita de um cargo aí no serviço público dentro da esfera judiciária. Então, aqui era um cargo que foi disponibilizado para o Conselho Nacional de Justiça, em que você iria atuar em Brasília, tá bom? Esse concurso foi realizado em 2024 pela banca Sebrasp, tá bom? Então, sem mais delongas, né, nós vamos aqui ver como é que essa banca cobrou os conhecimentos pedagógicos aqui nesse concurso público, tá certo? Conhecimentos pedagógicos e legislação educacional, tá bom? Então vamos lá, gente. Vamos para a nossa primeira questão aqui, né, para nossa análise, né? Ó, o que que essa questão tá falando, né? Entre os critérios a serem observados pela iniciativa privada, no que se refere à oferta do ensino no Brasil, inclui-se o cumprimento das normas gerais da educação nacional e a submissão da instituição privada à autorização de funcionamento e avaliação de qualidade pelo poder público. Olha, ele está abordando aqui uma questão de legislação educacional, só que não puramente como é cobrado na lei, né? Ele colocou um texto para que você possa analisar se está certo ou errado. Inclusive, esse concurso público, né, a forma de análise de questões é diferente das outras, que é por alternativas. Né? A gente tem alternativa A, alternativa B, alternativa C, alternativa D e alternativa E. Aqui nós vamos avaliar se o enunciado da questão está certo ou errado, tá bom? Aqui ele está trazendo uma questão de legislação educacional, em que, se a gente for olhar na LDB, a gente vai saber que o ensino no Brasil ele é livre às instituições públicas e também às instituições privadas. Né? E para que as instituições privadas possam atuar na educação no Brasil, ela precisa cumprir, obviamente, né, que nem está dizendo aqui, as normas gerais da educação nacional, lógico, ela precisa estar de acordo com as normas, né, da legislação vigente, ou seja, da LDB, da Constituição Federal, de outras leis, né, que regulamentam a educação no Brasil. Ela precisa estar submissa, né, a submissão da instituição privada à autorização de funcionamento. Claro, se a gente for olhar lá na LDB, a gente tem inclusive os níveis, né, de submissão e autorização desse funcionamento, ou seja, educação infantil, quem é que autoriza? A esfera municipal. A educação fundamental e médio, quem é que autoriza? A esfera estadual, tá certo, gente? E também ela está submissa à avaliação da qualidade pelo poder público, né? Isso está lá na LDB, então a alternativa verdadeira, né? A alternativa é correta, tá bom? Então a análise aqui exigiria do candidato, né? Conhecer a LDB. Inclusive eu trago aqui até o artigo, tá bom? O artigo aqui da LDB é o artigo 7º, né? O ensino é livre à iniciativa privada atendidas as seguintes condições. Quais são as condições? Cumprimento de normas gerais da educação nacional e do respectivo sistema de ensino. Lógico, a educação privada ela precisa atender às normas gerais da educação nacional, tá bom? Autorização de funcionamento e avaliação de qualidade pelo poder público e capacidade de autofinanciamento, ressalvo o previsto no artigo 213, são aquilo que é custeado pelo Estado, tá certo? Então, atende aqui o artigo 7º da LDB. Professor, eu preciso ler a LDB? Precisa, gente. O candidato que está se preparando para concurso público na área pedagógica, ele precisa ler a legislação educacional. E a base da legislação educacional é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação e também a Constituição Federal, do artigo 5º ao artigo 14, ou do artigo 205 ao artigo 214, tá bom? Então, questãozinha relativamente fácil, né, aí, em que a gente iria gabaritar, tá certo? Então vamos aqui para a análise da outra questão que a Sebrasp estava cobrando aqui para o cargo de pedagogo, né? Cargo em que o candidato aí estaria concorrendo a um salário de R$ 13.000 inicial, tá bom, gente? Um baita de um salário, né? Um baita de um cargo aqui na esfera pública, tá certo? Isso dentro do judiciário, tá bom?
Então vamos lá. A gratuidade no ensino público em estabelecimentos oficiais constitui um princípio constitucional. Olha que interessante, aqui ele está abordando, né, os princípios da educação. O que ele está dizendo aqui? É um princípio constitucional. A gratuidade, né, do ensino público em estabelecimentos oficiais, ou seja, a educação pública municipal, a educação pública estadual, a educação pública federal, isso se constitui um princípio constitucional? Sim, gente, um princípio constitucional verdadeiro aqui, essa assertiva, né? Então aqui o candidato teria que colocar que estava certo, tá bom? Onde é que está o respaldo na LDB, né? Vamos lá pegar os princípios, tá bom? Artigo 3º, olha lá, o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. Qual é o que diz aqui a gratuidade? Ó, o inciso 4º, ou inciso 6º, desculpe, gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais, ó, tá vendo? Professor, preciso ler LDB, preciso gravar esses princípios? Precisa, gente. É na leitura, é na resolução de questões que vocês vão conseguir internalizar esse artigo aqui da LDB, o artigo 3º, tá bom? Ter atenção a essa atualização aqui, ó. A última atualização da LDB, tá bom? Esse inciso 15º aqui, ó, que traz uma atualização de 2024, tá certo? Qual é? Garantia de direito ao acesso a informações públicas sobre a gestão da educação. Ou seja, isso também é um princípio hoje dentro do ornamento, né, jurídico educacional, as pessoas terem acesso às informações públicas sobre a gestão da educação, né? Aquilo que é público, as pessoas precisam ter acesso. Então, se constitui como um princípio, né, uma nova atualização aqui. Então, fique atento a essas atualizações, tá bom? Outra atualização aqui de 2021, que é importante o candidato ficar atento, que pode ser que seja cobrado aí no seu certame. Respeito à diversidade humana, linguística, cultural e identitária das pessoas surdas, surdos cegos, com deficiência auditiva. Lembrando que isso daqui, ó, se tornou uma nova modalidade da educação hoje no Brasil, tá bom? Olha a atualização aqui, ó, 2021. Então, fica atento a essas atualizações, tá certo? Fora os outros princípios que vocês precisam, né, saber. Claro que tem coisa aqui que é muito tranquilo. Então, por exemplo, ó, igualdade de condições de acesso e permanência na escola pública, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, o saber, a arte, né? Pluralismo de ideias e concepções pedagógicas, respeito à liberdade e apreço à tolerância. Então, isso daqui provavelmente possa cair. Então, é muito tranquilo o candidato saber que isso é um princípio educacional dentro do ordenamento jurídico da legislação brasileira, tá certo? Vamos para a nossa próxima assertiva aqui, né, da Sebrasp. As universidades públicas brasileiras têm a obrigação constitucional, né? Quando aparece essas palavras, né, obrigação, algo assim muito específico, o candidato tem que ficar atento, tá bom? De contratar professores, técnicos e cientistas estrangeiros, no sentido de integrar-se ao cenário educacional internacional. Então, veja, gente, ele está dizendo o seguinte: as universidades públicas têm obrigação constitucional, ou seja, uma obrigação exigida a elas contratar professores, técnicos e cientistas estrangeiros? Claro que não, né? As universidades não têm essa obrigação, embora a lei prevê isso, né? Tá bom? Então essa assertiva aqui está errada, mas qual é o fundamento? Vamos lá para a Constituição Federal. Olha lá, fiquem atentos também na leitura da Constituição Federal, artigos 205 ao... Meu Deus, eu coloquei 2014. Ao 214, gente, tá bom? Que trata da educação lá na Constituição Federal, tá certo? Então vamos lá. O que que diz aqui? As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e gestão financeira e patrimonial. Obedecerão os princípios de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, né, que é o tripé das universidades públicas, tá bom? E é facultado às universidades, ó, admitir professores, ó lá, não é obrigado, é facultado, tá certo? Técnicos e cientistas estrangeiros na forma da lei. O disposto nesse artigo aplica às instituições de pesquisa científica e tecnológica. Então não é obrigatório, gente, é facultado, tá bom? Então a alternativa lá tá errada, né? Vamos para a nossa próxima assertiva aqui de análise, tá certo? É defeso o ensino religioso em escolas públicas de ensino fundamental como forma de evitar quaisquer formas de proselitismo. Gente, veja que interessante essa questão, né? Aqui é uma questão que exige do candidato não só saber da legislação educacional, né? Não só saber do artigo lá que trata do ensino religioso na LDB, tá certo? Aqui o candidato ele tem que decifrar isso daqui, ó.
o que que é isso, gente? O que que é defeso, né? Qual é o significado dessa palavra, né? Defeso significa não permitido, né? Não permitido, o que é, não é obrigatório, né? Aquilo que não permite, tá bom? Então, o que ele está dizendo aqui? Não permite o ensino religioso em escolas públicas de ensino fundamental, como forma de evitar quaisquer formas de proselitismo, né? Essa seria aqui a análise da questão, né? Uma análise um pouco difícil, né? Porque você teria que decifrar essa palavra defeso, né? Aquilo que é proibido. Então, a questão está dizendo o seguinte: é proibido o ensino religioso em escolas públicas, né? É isso que está dizendo aqui. Então, o candidato aqui nessa questão não caberia a ele só conhecer a legislação, né? Ele precisaria decifrar essa palavra, né? É defeso. Então, não é proibido o ensino religioso, tá? Em escolas públicas. A assertiva aqui é errado, tá bom? Por causa dessa palavra aqui, porque ela está dizendo o seguinte: é proibido o ensino religioso em escolas públicas? Não, não é proibido. E qual é o fundamento, professor? O fundamento está lá no artigo 33 da LDB, tá certo? Ó, o ensino religioso de forma de matrícula facultativa, ou seja, não é proibido, mas é facultado ao aluno matricular-se ou não nessa disciplina. Ela tem que ser ofertada, tá bom? Mas é facultativo ao aluno cursar ou não essa disciplina. É parte integrante de forma básica do cidadão e constitui disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental, assegurado o respeito à diversidade cultural religiosa no Brasil, vedadas quaisquer formas de proselitismo. O que é proselitismo, gente? É você fazer propaganda específica de uma religião ou um culto, né, ali, religioso, dentro dessa disciplina, tá bom? Então é proibido isso, né? É vedado o proselitismo, mas a sua matrícula é facultativa. Então não é proibido você trabalhar o ensino religioso na escola, a qual estava dizendo ali, né, naquele significado da palavra, mas ele é facultado, tá certo? Então, defeso aqui é proibido. Então, é proibido o ensino religioso em escolas públicas? Não, não é proibido, tá certo? Qual é o fundamento? Artigo 33 da LDB, beleza? Então, uma questão aqui difícil, porque exigiria do candidato o significado da palavra defeso, né? Que não é fácil, tá certo, gente? Então, veja como essa questão, né, ela foi um pouco complexa, embora a análise, se você soubesse o significado da palavra, seria tranquilo, né? Porque você saberia que não era proibido o ensino religioso nas escolas, tá bom? Vamos aqui, dentro desse conteúdo pedagógico desse concurso, ele também cobrou as tendências pedagógicas. Lembrando que nós temos vídeos aqui sobre as tendências pedagógicas, então você que viu esse vídeo, você iria gabaritar essa questão, né, as questões que foram cobradas nesse concurso sobre esse conteúdo tendência pedagógica, tá certo? Então vamos lá. Considerando o desenvolvimento histórico das concepções pedagógicas, concepções pedagógicas trabalham também tendência, né, e as dimensões filosóficas, sociocultural e pedagógica da educação, julgue o item a seguir. A pedagogia libertária, lembrando que a pedagogia libertária está dentro de qual tendências pedagógicas, gente? Das tendências progressistas, tá certo? Tem como pressuposto filosófico o positivismo e o funcionalismo, sendo influenciada também pela pedagogia behaviorista. Olha que, né, é interessante essa questão. Ela aborda os fundamentos filosóficos e também trabalha a ideia da psicologia behaviorista, né, que é aquela psicologia em que o aluno é um papel em branco, ele tem que repetir para poder aprender, né? Nós sabemos que na tendência libertária, o que ela diz do aluno, né? Aqui o aluno, ele tem autonomia máxima, né, de se autogerir. Aqui os grupos, né, de alunos vão se autogerir e vão determinar, vão saber aquilo que eles querem de necessário para poder aprender na escola. Então, professor, alunos, gestores estão na mesma situação de escolhas, né? Então, não há hierarquia aqui. Todo mundo é um grupo que vai se autogerir para poder saber aquilo que vai ser ensinado ou não dentro da comunidade escolar, tá certo? A libertária traz muito essa ideia, né, de liberdade, você ser libertário, a questão de autogestão dos grupos ali dentro de determinadas instituições, tá certo? Então, nós sabemos que não há nada de cima para baixo, aqui as pessoas não são papéis em branco, então eu já saberia que a pedagogia behaviorista não está dentro da libertária, tá bom? Mas vamos analisar aqui o conceito filosófico do positivismo. O que é o positivismo, gente? E o funcionalismo também. O positivismo, né, traz para as ciências humanas a mesmo olhar que a ciência da natureza teria. Então, o positivismo exige das ciências humanas, né, que ela não tenha subjetividade. As ciências humanas elas precisam ser objetivas e precisam observar os fenômenos, né, das ciências humanas como a ciência da natureza observa os seus fenômenos, entendeu? Então, ela tenta trabalhar, né, a ciência, essa metodologia científica,
da ciência da natureza, ou seja, de ser algo observável, de ser algo apresentável, de ser algo que a gente possa mostrar do ponto de vista do campo observável dentro das ciências humanas, tá bom? Então, tudo que for subjetivo, tudo que tiver que não tenha correspondência ali com o que seja observável dentro das ciências humanas, o positivismo não quer, tá certo? Então, essa tendência não cabe aqui na libertária, tá bom? Tá certo? Então, eu sei aqui que nessa análise dessa questão, considerando isso o que foi colocado, ela está errado, porque a pedagogia libertária não tem pressuposto na filosofia positivista, não tem pressuposto também na pedagogia behaviorista, tá certo? Porque a pedagogia behaviorista trabalha com aquela ideia de repetição, né? As experimentos de Skinner ali, né? Que é um dos grandes teóricos da teoria behaviorista, né? Ou seja, você precisa repetir para poder aprender, não. Aqui a pedagogia libertária, você, na verdade, a aprendizagem, ela se dá de uma forma muito mais entre os grupos, né? Entre a interação entre os grupos e o que os grupos decidem o que é melhor para que eles possam aprender, tá certo? Então, a questão aqui está errada, né? Do ponto de vista da análise e lembrando que a gente tem um vídeo que trata das tendências pedagógicas, né? Então, vamos lá para mais uma questãozinha aqui que eles cobram esse tipo de conteúdo, né? A educação é um fenômeno social que surgiu na modernidade com o intuito de promover o ajustamento do indivíduo ao grupo ao qual faz parte. Gente, a educação, se você olhar, né, se você estudou a história da educação, você vai saber que ela não surgiu na modernidade como fenômeno social. A educação, ela data desde lá, né, dos primeiros povos. A gente tinha a educação, né, pela vida, né? Quando a gente não tinha ainda a sociedade propriamente formada, a gente tinha grupos sociais ali, e a educação se dava por onde? Pela vida, né? Pelo experimento ali da vivência real do dia a dia. Então cabia, né, as pessoas mais velhas passar a transmitir para as gerações mais novas, né, os ensinamentos, os conhecimentos. E a instituição educacional, como fenômeno social, surge na Grécia Antiga, né, que a gente tem as primeiras escolas, né, as primeiras perspectivas de práticas pedagógicas, tá certo? Então ela não surgiu na modernidade, então a alternativa aqui está errada, né? Errada, tá bom? Muito tranquilo, é uma questão assim que se você analisar aqui friamente você conseguiria resolver essa questão, porque ela está dizendo que como fenômeno social surge na modernidade. Não, ela surge desde a Grécia Antiga, tá bom? E data bem antes, né? Se a gente for analisar como que as comunidades primitivas se educavam, tá certo? Bem antes, tá bom? Então vamos lá para a nossa próxima questão, né? A pedagogia tecnicista, olha lá, trabalhando de novo, né, as tendências pedagógicas. Centra-se nos métodos e nas técnicas de ensino, ou seja, no aspecto objetivo e operacional do trabalho pedagógico. E aí, galera, vocês que viram a aula, né, o nosso vídeo sobre tendências pedagógicas, o que vocês avaliariam nessa questão aqui? Tá certo ou tá errado? As tendências, a pedagogia tecnicista, qual é o central dessa tendência, né? Fazer o quê? É trabalhar o quê? Trabalhar a eficiência, né? A eficiência da escola. As escolas, na verdade, são olhadas como uma indústria, né? Então, assim, a tendência tecnicista traz esse olhar de eficiência, ou seja, de produtividade para as escolas, e as pessoas ali, os sujeitos nessas escolas, são tratados como operários, né? E caberia aos professores simplesmente aplicar o quê? Técnicas, métodos, para que a educação fosse eficiente, assim como é a fábrica, a produção, né? Dentro da fábrica, tá certo? Então, dentro desse olhar, a alternativa tá o quê? Certo, correto, gente, ó, verdadeiro, tá bom? A tendência tecnicista traz esse olhar, né, de métodos, de técnicas de ensino em que o professor não é sujeito, tá bom? Cabe a ele simplesmente operacionalizar essas técnicas dentro do ambiente educacional para que a educação seja eficiente, tá certo? Então, tem um olhar da educação de fábrica, né? De que cada sujeito ali vai fazer, né, a sua parte para que todo o processo lá no final eu tenha, né, um resultado, tá certo? Está correto aqui essa análise dessa questão, tá bom? Vamos para a nossa próxima aqui. Segundo a pedagogia tradicional, então nós já sabemos o que é a pedagogia tradicional. A pedagogia tradicional é centrada no professor, o aluno tem pouca participação, cabe ao aluno memorizar o que o professor disse para poder reproduzir. Aqui o tipo de conhecimento é aquele conhecimento conteudista, né, que o aluno memoriza e reproduz ali numa prova, tá certo? Isso é o aspecto geral da pedagogia tradicional, tá bom? Pouca participação do aluno e centrada no professor.
Então vamos lá, o que ele está analisando? O ser humano é produto social, estando a proposta da prática educativa desse referencial pedagógico centrada na autogestão, na autonomia e na liberdade do grupo, não, gente. A autogestão, a autonomia e a liberdade do grupo diz respeito a qual tendência pedagógica que nós acabamos de analisar? A libertária, não a pedagogia tradicional. A pedagogia tradicional é centrada no professor, tá certo? E no conteúdo, tá bom? O aluno tem nada de participação aqui dentro dessa tendência aqui. Então, a alternativa está errado, tá certo? Então, aqui de uma análise muito tranquila, né, nós gabaritamos aqui essas questões, tá bom? Dentro, né, do que foi cobrado aqui na prova da Sebrasp, né, uma banca que realiza muitos concursos públicos, principalmente concurso na área, né, do judiciário, tá certo? Lembrando que tem um cargo de pedagogo. Nós tivemos aqui no concurso do Conselho Municipal, no Conselho Nacional de Educação e também do TJ, né, do Tribunal de Justiça, nós também tivemos esse cargo aqui de pedagogo, que cobra, obviamente, conhecimentos, né, pedagógicos e de legislação educacional. Então, muito tranquilo, o candidato que se preparou, fez uma boa leitura de legislação, né, e se preparou em conhecimentos pedagógicos, ele ali iria gabaritar essas questões com muita facilidade, tá certo? Lembrando que a gente tem vídeo aqui no canal sobre as tendências pedagógicas, eu tenho uma aula, né, específica sobre legislação educacional, onde a gente trabalha, né, a LDB ponto a ponto, explicando, né, cada conceito, explicando cada artigo, né, o que diz respeito, o que ela trabalha, né, e fazendo uma relação com as outras legislações, tá certo? E eu deixo a mensagem aqui para finalizar o meu vídeo, né? Confie na soma dos pequenos esforços constantes, gente. Se você está se preparando para concurso, está tendo muito concurso na área educacional esse ano. A gente vai ter a prova nacional de professores. Nós temos muitos concursos abertos aqui em municípios, né? Eu sou do estado do Ceará. Só nesse período aqui, hoje é o que? Dia 23 de março, nós temos aí vários municípios abrindo concurso para o cargo de professor que cobra esse conhecimento pedagógico e legislação educacional. Então, você precisa estar se preparando constantemente e conte aqui com a ajuda do canal para a gente estar gabaritando essas questões, né, desses certames e ver que as questões elas se repetem, tá bom? Elas se repetem de uma forma diferente e o candidato bem preparado vai saber gabaritar todas essas questões, fazer uma boa análise, né, e resolver com muita tranquilidade o que está sendo cobrado nesses certames, tá certo? Então, bons estudos e conte com a gente para ajudar vocês a conseguirem a tão sonhada vaga no concurso público. Então, até mais e até o próximo vídeo.